Acabei esquecendo de demonstrar um último ponto aqui dos exercícios. Com relação ao exercício 12, a questão B fica para vocês deduzirem o cálculo depois. Só aplicar lá na determinante, conforme foi explicado no vídeo. Eu gostaria de mostrar graficamente como vocês poderiam resolver o exercício A. Claro que vai ser muito difícil, porque só quem tem habilidade aí de desenho vai conseguir trabalhar com isso e provavelmente pode chegar a se confundir. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Observem que eu desenhei um espaço euclidiano 3D e eu vou tentar representar os pontos A, B e C nesse espaço para detectar se eles são colineares ou não, tá? Então, ó, o primeiro ponto aqui é o ponto A mesmo, que ele vale 0 em Z, então ele é basicamente um quadrado alinhado em x e y, só que negativo, né? Porque os dois são negativos, então ele é um quadrado aqui, essa parte aqui representa a área dele. Aqui nós temos o ponto B, podem ver aqui que ele representa um cubo, que nada mais é que você fatiar o plano em eixos, então esse eixo de cima aqui seria a projeção de Z, aquele de trás amarelo ali seria de X, e aí o de Y seria esse do lado aqui. Então fatiando aqui e fatiando aqui, você obtém esse ponto aqui. Esse ponto onde está localizado o mouse seria o ponto do vetor que vai da origem até aqui. Tá? Esse é o ponto 2, 1 e 3 com relação à origem. Tá? Beleza. Agora o C é esse aqui de baixo. Você veja que ele sobrescreve o A aqui no desenho, mas ainda assim dá para entender. Aqui é a base dele. Perceba que ele é negativo em todos os pontos também. Menos 2, menos 7, menos 1. Então, menos 2 para cá, menos 7 para cá e menos 1 aqui. Ele é bem pequeno em Z. Tá? Então, por isso que a profundidade dele não é muito grande. E percebam que a profundidade vem em direção à tela. Se ele fosse positivo, a profundidade iria em direção aqui ao outro lado da tela. Então, se nós estabelecermos os pontos, nós temos que o ponto C fica aqui, o ponto A fica aqui, e o ponto B fica aqui. Então, claramente você já consegue observar aqui, claro que tem uns errinhos de precisão, né? Que eu fiz uma medida meio que própria para calcular isso aqui, eu considerei como cada número 2 quadradinhos, então percebam que aqui x vale 2, porque de 2 em 2 vale 1. Mas enfim, percebam que aqui você consegue traçar uma reta certinho nesse espaço, que é o que eu represento aqui. Então é uma reta que passa pelo ponto C, o A e o B. Só nisso aqui você já percebe que os vetores eles realmente são colineares, os pontos são colineares. Observando o ponto, o vetor na verdade CA, que é do ponto C ao ponto A, e AB, e o CB, já dá para perceber a diferença aqui. Perceba que a escala, o escalar aqui vai ser menor do que o escalar aqui. Então, a proporção de CA com relação ao vetor completo aqui é menor do que a proporção de AB com relação ao vetor completo. Vamos pegar o B aqui, eu só vou mostrar o desenho para vocês. Vocês já vão ter a dica se ele é colinear ou não. Então, nosso eixo, nosso plano famoso. Desenhando o ponto A, nós obtemos isso. O ponto B, isso. Percebam que o ponto B aqui ele tem 0 em Z, então ele é aquele mesmo quadrado do A, do exercício A. E esse ponto aqui também ele é interessante, porque ele é zerado em Y, então ele é somente aliado a Z e X. Então como que ficaria a reta?
por esses pontos. Ficaria mais ou menos isso. Então percebam que há uma angulação entre as retas, elas não estão sobre a mesma reta. Então por isso elas não são colineares. Se vocês executarem o cálculo lá, vocês vão ver que a determinante ela vai ser ou maior que zero ou menor que zero, mas não vai ser zero. Então eram esses detalhes que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham respondido todas as dúvidas e bola pra frente.